E aí, galera, como que vocês estão? Espero que vocês estejam em casa, vocês e sua família estejam bem. Esse é um momento muito importante que a gente pare para pensar na nossa atitude como indivíduo, como coletivo, o que a gente está fazendo na nossa sociedade. E eu acho que essa crise, ela traz a possibilidade da gente questionar as nossas posições em relação à economia, questionar as nossas posições em relação à alteração do meio ambiente. A gente sabe que o surgimento de algumas zoonoses, como essa que a gente está vivendo agora, que é uma virose, né, causada por um vírus, ela tem uma influência direta, no caso a pandemia ou a epidemia, ela tem uma relação direta com alterações climáticas e alterações do meio ambiente. Antes da gente falar propriamente sobre o vírus, eu queria trazer essa introdução para a gente poder repensar um pouquinho se a gente tem essa possibilidade de estar aqui estudando, de eu estar gravando essa videoaula, você está em casa assistindo isso, eu acho que é uma responsabilidade nossa também pensar na perspectiva que a gente tem para a nossa sociedade, no Brasil, no mundo, pensar de que forma a gente pode contribuir, seja você quando se tornar um médico, ou até mesmo agora enquanto está estudando, divulgando vídeos educativos, compartilhando com pessoas que às vezes não têm essa mesma oportunidade de conhecimento sobre vírus, sobre sistema imunológico, sobre a própria pandemia, epidemia, o que se caracteriza. Então essa aula de hoje ela vai ser muito explicativa em relação a essas coisas. E antes da gente chegar diretamente para falar sobre o coronavírus, que eu sei que todo mundo quer, é um momento que a gente precisa falar sobre isso, mas eu acho que é interessante que a gente tenha um conhecimento prévio sobre os vírus em geral. A gente sabe que o surgimento de viroses ele não é recente. A gente tem artigos, livros, documentos que comprovam o aparecimento desses vírus, principalmente vírus da gripe, desde já de algumas civilizações antigas. Então, eu vou colocar na plataforma alguns artigos, se você quiser se aprofundar mais sobre esse tema, sobre a evolução do ser humano, das espécies, paralelo à evolução dos vírus. A gente sabe que hoje a gente consegue analisar o genoma de algumas espécies, tanto humana, de planta, de alguns vegetais ou de animais, e a gente consegue determinar que uma parte desse material genético viral que a gente foi recebendo ao longo do ano acabou sendo incorporado ao nosso próprio DNA. Ou seja, no nosso DNA a gente tem partes do material genético de vírus que viveram com o ser humano ao longo desse tempo evolutivo. Mas antes da gente falar disso e da relação entre vírus e homem, acho interessante a gente primeiro pensar sobre a origem. Então, da onde surgiram os vírus, né? Qual é a família? Se a gente trabalha com o conceito darwinista de ancestral comum, a gente naturalmente vai tentar aplicar isso aqui para os vírus. Então, qual seria a família? Qual seria o gênero? Bom, primeira coisa os vírus eles não estão dentro da árvore filogenética da vida. O que isso quer dizer? Que eles não apresentam ancestral comum. Na realidade, a gente não consegue fazer uma análise se esse vírus surgiu desse, que surgiu desse. Como eles passam por processos mutacionais tão acelerados, a gente não consegue remontar essa ancestralidade. Então esse é o primeiro ponto. É muito difícil dizer de onde os vírus surgiram, porque a gente não consegue analisar essa ancestralidade. Mas aí existem algumas teorias a respeito do surgimento desses caras. Então, a primeira teoria é a teoria de que o vírus surgiu a partir de uma molécula de RNA. A gente sabe que o RNA ele é capaz de sintetizar proteína, certo? Então, ele é um ácido nucleico que tem essa função de produção de proteína. Então, a ideia seria de que o RNA seria a molécula da vida, a molécula vital. Tudo teria surgido a partir do RNA. Se a gente pensar um pouquinho sobre a nossa aula de evolução, a gente meio que falou isso, que lá no início eram os coacervatos, esses coacervatos eles eram aminoácidos, né, pré-existentes que formavam proteína. Então a gente tem essa ideia de que a vida tenha surgido a partir de proteínas. E não seria diferente aqui no vírus, pensando que ele tenha surgido a partir de uma molécula de RNA.
E a molécula de RNA ela é capaz de se replicar. Então já fizeram alguns experimentos com uma molécula de RNA e viram o quanto ela consegue se replicar. Daí alguns cientistas montam essa teoria. Uma outra teoria do surgimento dos vírus seria a partir de seres unicelulares de vida livre. Então, inicialmente esses seres estavam lá livres, se multiplicando, se replicando, e a partir de um momento eles foram perdendo as suas organelas até se transformarem num pequeno agente infeccioso que é o vírus. E aí a gente chega nessa definição. Como que a gente... Se o vírus não tem família, não tem ancestralidade, a gente não sabe de onde ele veio, quando a gente analisa o material genético, vê vários processos mutacionais, como a gente pode determinar ou classificar o vírus? Bom, ele então, a primeira coisa que a gente fala é que ele é um pequeno agente infeccioso. Essa palavra pequeno, ela é importante. Por quê? Porque quando a gente vai fazer uma escala de comparação, se você for abrir o slide aí, você vai conseguir analisar bem nessa escala, você percebe que o vírus ele é menor até que uma bactéria. Então ele é menor que uma célula, é menor que uma bactéria, e isso caracteriza essa possibilidade que o vírus tem de parasitar outras células. Isso vai ser muito importante para o funcionamento desse cara, porque o vírus ele é um pequeno agente infeccioso e ele tem uma outra característica, que ele é um parasita obrigatório. Ou seja, os vírus eles não conseguem sobreviver sozinhos, fora de uma célula. Isso vai ser muito importante, porque isso vai remontar a discussão de vírus ser vivo ou não. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, o vírus ele é um pequeno agente infeccioso. Agente infeccioso é aquilo que é aquele ser que consegue gerar um processo de infecção, ou seja, ele é patogênico, é capaz de gerar uma doença, beleza? Parasita intracelular obrigatório, então ele precisa estar dentro de uma célula. Por quê? Porque aqui a gente tem duas imagens de dois tipos de vírus diferentes. E nenhum desses vírus vão apresentar organelas. Então ele não vai ter mitocôndria, ele não vai ter retículo endoplasmático, ele não tem núcleo. Então ele vai ter até um núcleo capsídeo, mas que a gente vai falar mais pra frente, que é diferente do núcleo formado dentro de uma célula procarionte ou de uma célula eucarionte. O que eu quero dizer é que o vírus ele não vai ter uma palavrinha aí que você sempre vai encontrar em gabarito de questões, ele não tem a maquinaria biológica. Ele não apresenta ferramentas, ele não apresenta estruturas que possibilitem a ele produzir sua própria energia, produzir suas próprias proteínas, e se replicar e se multiplicar. Isso vai, então, obrigar a essa classe a estar sempre dentro de uma célula para que ela consiga se multiplicar e se replicar, passando esse seu DNA à frente, beleza? Bom, a partir daí, falando já que ele é um parasita obrigatório, algumas pessoas começam a questionar se ele é um ser vivo ou não. Bom, um grupo dos cientistas, um grupo da comunidade científica vai dizer assim, não, o vírus é ser vivo sim, porque ele tem material genético, né? Ele tem DNA, ele pode ter um RNA, então ele tem um ácido nucleico e ele evolui, ou seja, ele sofre processos mutacionais e isso caracteriza um ser vivo. Um outro grupo vai dizer assim, não, o vírus não é ser vivo porque o vírus ele não tem um metabolismo próprio, essa maquinaria biológica é esse metabolismo, ele não consegue se reproduzir sozinho e ele não apresenta uma organização celular. Então a gente percebe aqui que na definição do que é ser vivo, a gente precisa o quê? Ter célula para ser vivo, de acordo com esse grupo de cientistas. Aí se você dá uma olhadinha nesse slide que eu mandei para vocês, aí a gente tem um outro questionamento, que é, mas como a gente consegue definir a vida? E aí, se você parar para pensar, o vírus ele não consegue se multiplicar sem a ajuda de uma célula, certo? Beleza, vamos pensar na gente. Se a gente está aqui, estou aqui no mundo, no mundão, eu consigo obter energia só do meu corpo, então assim, eu não preciso de nada, eu mesmo produzo meu próprio alimento. Da onde que eu tiro energia para sobreviver? Eu preciso tirar essa energia do sol.
certo? Lembra que a gente falou lá em ecologia que a principal fonte de energia é o sol. Mas você consegue sentar e absorver toda essa energia solar e assim conseguir viver? Não. Você precisa de um intermediário, daquele grupo, daquele nível trófico que vai incorporar essa energia solar na sua matéria orgânica, que são os vegetais a partir da fotossíntese. Então, partimos da primeira ideia de que a gente não consegue obter energia por si próprio, a gente precisa de um outro ser, beleza? Aí imagina, beleza, conseguimos incorporar essa energia do meio externo para o meio interno a partir desse fluxo de matéria e de energia dos níveis tróficos, e aí eu morri, meu corpo está ali na Terra e agora ele precisa ser decomposto. Esse corpo sozinho, ele consegue voltar e essas moléculas elas conseguem ser recicladas sozinhas? Não. Eu preciso de um outro nível trófico, dos decompositores. Esses decompositores eles vão ter o trabalho de quebrar essas minhas moléculas e reintegrar esses nutrientes ao universo, à Terra, né? Daí a gente já consegue entender que sozinho a gente na realidade não faz nada. A gente está sempre dependendo de um outro nível trófico. Então, essa questão do vírus não ser vivo, porque ele não tem metabolismo próprio e ele é um parasita obrigatório, vai existir uma outra galera da academia que vai dizer assim, pô, mas partindo desse princípio, talvez os seres humanos sejam um tipo de vírus, porque na realidade a gente só está utilizando proporções macroscópicas ou microscópicas. Se você parar para pensar no universo, na Terra, como uma grande célula, nós estamos parasitando essa célula, certo? Então, estou passando para vocês aí quais são as discussões que são levadas em consideração dentro da academia a respeito desses vírus. Estou mandando também alguns artigos que falam sobre essas discussões, caso você queira se aprofundar, beleza? Então, esses basicamente são os argumentos que são utilizados pelos cientistas. Aí, passando agora para a parte do desenho, já entendemos essa questão do que o vírus é, se é ser vivo ou não. Agora a gente precisa olhar para ele, para a estrutura desse cara, para entender o funcionamento dele. Como que ele vai parasitar uma célula? Então, se ele é um parasita intracelular, o que ele vai fazer quando ele entra dentro de uma célula e qual é a reação da célula quando tem um vírus infectando ela, beleza? Então, para a gente começar, vamos determinar aqui. Nós temos dois tipos de vírus aqui. Aqui a gente tem um vírus que a gente chama de bacteriófago. Bacteriófago, a palavra ela já te dá uma ideia do que esse vírus faz, né? Ele vai ser responsável por infectar bactérias, indivíduos procariontes, beleza? Então, o bacteriófago sempre vai parasitar uma bactéria. Esse bacteriófago, ele vai apresentar aqui no seu interior um DNA, um ácido nucleico, beleza? O seu material genético. Ao redor desse material genético, desse DNA, a gente vai ter uma camada proteica. Essa camada proteica, ela vai ser chamada de capsídio. Capsídio, ele vem do latim que quer dizer caixa. Então esse capsídio, ele serve como uma caixa que protege esse DNA, que protege esse material genético. Tranquilo? Essa parte toda de cima aqui, a gente vai chamar de cabeça. Tranquilo? Então isso é uma questão estrutural. Descendo, a gente já tem aqui a cauda. Então toda essa parte aqui compõe a cauda desse bacteriófago. E aí, o que são essas perninhas aqui? Na realidade, essas perninhas aqui são compostas basicamente de proteína. São as proteínas que vão associar ou que vão permitir essa associação entre vírus e célula hospedeira. Então, imagine o seguinte, esse bacteriófago está caminhando, está passeando lá, e quando ele encontra uma célula específica, que essas proteínas conseguem reconhecer, ele vai se absorver, ou seja, ele vai ficar em cima dessa célula, se ligar às proteínas de associação da própria célula, e a partir dessa ligação, você tem a transferência do material genético.
Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente for falar sobre replicação viral. Agora, no momento, eu quero que você entenda essa questão. Eu tenho uma parte que é um capsídeo, que ele é basicamente proteico, ou seja, formado por proteína. Dentro desse capsídeo, a gente tem material genético, que pode ser o DNA, no caso do bacteriófago, e a gente tem as proteínas de associação. São as proteínas que permitem, então, essa associação entre vírus e célula hospedeira. Tranquilo? Aqui a gente tem um outro tipo de vírus, esse tipo aqui ele vai ser parecido com o tipo do vírus da gripe, então algumas diferenças, ressalvando que meu desenho não é tão incrível, mas assim, só pra gente entender que dependendo da estrutura dessa caixa, desse capsídeo, você vai ter vírus com simetrias diferentes. Então esse capsídeo ele pode ter essa simetria ou ele pode ter uma simetria arredondada, tranquilo? Qual vai ser a diferença desse tipo de vírus para esse aqui? Esse vírus aqui ele vai apresentar uma camada extra. Então, além desse capsídeo, que é formado basicamente por proteína, ele vai ter essa estrutura aqui que eu desenhei em preto, que vai se chamar envelope. Beleza? Então, essas bolinhas pretas que eu exemplifiquei aqui no desenho, elas são o envelope desse vírus. E qual é a importância desse envelope? Bom, esse envelope ele é formado basicamente por lipídio. E da onde que ele vem? Imagina o seguinte, toda vez que o vírus entra numa célula hospedeira e parasita ela, utiliza a maquinaria biológica, faz o seu processo, ele sai. Quando ele sai, ele leva consigo uma parte da membrana plasmática dessa célula. Então, toda vez que ele entra numa célula e sai, ele pega um pedacinho da membrana plasmática e leva com ele. Lembra que eu disse que o vírus e a evolução das espécies estão muito relacionados? Exatamente por isso. Porque aí ele parasita uma espécie, imagina que ele parasite um macaco, beleza? Então ele parasita um macaco, sai e leva um pedacinho da membrana plasmática desse macaco. Depois ele vai parasitar um mosquito. Aí quando ele entra nesse mosquito, o que ele está carregando? Material genético do macaco. Parasitou um mosquito, saiu e levou um pedacinho do material genético desse mosquito, levou um pedacinho da membrana plasmática desse mosquito. Então, cada vez que ele parasita, ele vai carregando uma parte dessa membrana que forma esse envelope. Pensa o seguinte, se a gente está falando em camadas, as camadas elas têm uma função geralmente protetiva. Então, esse vírus ele tem uma camada extra de proteção. Além da camada proteica do capsídeo, ele vai ter esse envelope por fora que protege ele contra o ataque das células. E além disso, camufla esse cara, porque imagine o seguinte, esse envelope ele vai ser formado por fosfolipídio. Então, quando a célula de defesa vem atacar esse vírus e enxerga esse envelope ele pode, esses fosfolipídios podem ser reconhecidos como um agente, não como um agente estranho, mas como fazendo parte daquele organismo ali. Então, é uma forma dele se camuflar durante um tempo. Obviamente que as células de defesa elas vão ter os seus próprios mecanismos e vão conseguir identificar e destruir esses vírus. Mas inicialmente vai ser uma forma dele se defender. Tranquilo? Internamente aqui a gente tem esse outro material genético. E aí é importante que a gente deixe claro que o bacteriófago eu falei que pode ter o DNA, mas os vírus eles podem ter diferentes tipos de genoma, ou seja, diferentes tipos de material genético. Esses ácidos nucleicos eles podem ser tanto DNA quanto RNA. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os tipos de genoma e a gente vai entender que cada ácido nucleico vai ter uma característica e vai influenciar a ação viral, beleza? Mas até aqui é isso que eu queria que vocês entendessem. Eu tenho diferentes tipos de vírus, eles são basicamente formados de proteínas. Alguns em sua vão ter a produção desse envelope, que faz parte que são formados a partir de membrana plasmática. Os vírus, eles podem ter tanto DNA quanto RNA, como ácido nucleico. E essas estruturas que eu desenhei aqui são também essas proteínas de associação. Aí a gente tem uma característica dos vírus que é a alta especificidade. O vírus, ele tem especificidade por célula, por espécie. Então, por exemplo, se a gente está falando de um vírus da gripe, esse vírus da gripe ele tem um tropismo, ou seja, ele tem uma atração por células do trato respiratório.
ele vai parasitar a célula do tracto gastrointestinal? Dificilmente, porque ele tem essa especificidade. Da onde vem essa especificidade? Dessas proteínas. Lembra que na nossa célula, ao redor da nossa célula, em cima da membrana, a gente tem o quê? Receptores específicos. E aí, é no encontro dos receptores específicos das nossas células com essas proteínas de associação que a gente tem um acoplamento do vírus com a bactéria para ocorrer essa transferência de material genético. Tranquilo? Então a gente vai para essa próxima parte da aula, que é para a gente falar sobre os tipos de material genético e como o vírus ele é capaz de se replicar. Tranquilo? Já volto. Tcharam! Agora a gente tem esse quadro novo para falar sobre os tipos de genoma, beleza? Então o que vai ser importante para a gente começar essa parte? A gente precisa entender que no processo de replicação viral, qual é o objetivo de um vírus quando ele infecta uma célula? Ele quer utilizar aquela maquinaria biológica daquela célula para produzir proteína, certo? Ele não tem um metabolismo próprio, mas ele precisa produzir proteína para formar o seu capsídeo, proteína para formar o seu material genético e as proteínas virais, que a gente pode até encontrar com outro nome, que são os vírions. São proteínas que vão adentrar outras células hospedeiras e vão infectar essas células também. Certo? Então, para esse processo de replicação acontecer, a gente precisa de um centro de comando. E aí, se você lembrar de uma aula de genética molecular, como que a gente produz proteína? A partir de uma molécula, que é o RNA mensageiro. Ou seja, o nosso objetivo principal aqui no final é sempre formar uma molécula de RNA mensageiro, porque é a partir desse RNA que serão formadas as proteínas virais que vão infectar as células, tranquilo? Então vamos lá. Imagine então que o primeiro vírus que a gente vai falar, ele tem uma carga positiva, ele é um RNA positivo. Mas esse RNA positivo, ele não pode ser lido diretamente como um RNA mensageiro. Ele precisa passar por um processo de transformação. No entanto, a gente está falando de um vírus específico aqui, que ao invés de passar de RNA positivo para negativo, como aqui embaixo, ele vai transformar esse RNA positivo em um DNA negativo, um DNA de fita simples. Que tipo de vírus a gente está falando aqui? Vamos pensar o seguinte: se o processo de transcrição e de tradução é você passar DNA para RNA mensageiro, aqui a gente está fazendo exatamente o contrário. A gente está pegando esse RNA e a gente está transformando ele em DNA. Então esse vírus ele vai ser chamado de retrovírus, porque ele está fazendo um processo reverso. E qual é a importância desse retrovírus, desse tipo de mecanismo? Que quando ele transforma em DNA negativo, depois esse DNA é transformado num DNA de fita dupla, esse DNA ele pode ser incorporado ao material genético da célula hospedeira. Isso vai ser importantíssimo, porque o que acontece? A gente está falando de um vírus que pega o seu próprio material genético e mistura com o material genético da célula hospedeira e ela não consegue diferenciar que parte é o seu e que parte é do vírus. Ou seja, quando ela começar a fazer o processo de divisão celular, o processo de mitose, as células filhas todas vão estar com o seu material genético misturado, incorporado com o material genético viral. Isso vai permitir uma replicação em larga escala desse vírus. Não é à toa, então, que a gente está falando de um vírus que ele afeta uma grande parcela da população, que é o vírus HIV. Então, esse vírus HIV, a gente fala que ele é um retrovírus. Por quê? Porque ele tem uma enzima, que está escrito aqui, esse nomezinho aqui, que é a transcriptase reversa. A transcriptase reversa é uma enzima que possibilita essa transformação de RNA em DNA. Obviamente que no processo de replicação viral do HIV, a gente vai ter a ação de outras enzimas. A gente tem a ação dessa transcriptase reversa, a gente tem a ação também da integrase. Integra, então é uma enzima que integra o quê? O material genético do vírus com o da célula hospedeira. E a gente também tem a atuação de proteases, que são enzimas que têm a capacidade de catalisar essas proteínas, beleza? Então, mais à frente a gente vai falar especificamente sobre AIDS, sobre HIV, isso vai ficar um pouco mais claro. Mas agora é interessante que você entenda essa capacidade do vírus de transformar RNA em DNA. Existem outros vírus que vão apresentar carga positiva, RNA positivo.
mas como eu falei aqui em cima, o RNA positivo não consegue ser lido diretamente como RNA mensageiro. Então ele precisa ser transformado em RNA negativo e aí sim esse RNA negativo consegue ser lido como RNA mensageiro e produzir as proteínas virais. Existem outros tipos de vírus que vão apresentar já no seu interior um RNA de carga negativa. E aí, logo que ele é incorporado pela célula, logo que ele faz o processo de absorção na célula, esse RNA ele já consegue ser lido como RNA mensageiro e a produção de proteína acontece um pouco mais rápida. Assim como os vírus que apresentam RNA tipo dupla, que tem carga positiva e negativa, logo são lidos diretamente como RNA mensageiro. Isso facilita o processo de replicação viral. Tranquilo? Agora a gente vai para uma outra parte que é para falar sobre ciclo. Então, tudo isso aqui a gente está falando sobre tipo de genoma. Agora, como o vírus se replica? A gente está falando sobre ciclos virais. Os ciclos virais eles podem ser divididos em dois, ciclo lítico e ciclo lisogênico. E a diferença entre esses ciclos vai estar diretamente relacionada também aos sintomas da doença. Beleza? Então, espera rapidinho que a gente vai trocar de quadro e já volto. Agora a gente voltou com esse quadro para falar sobre os ciclos virais, né? Então, os ciclos, como eu tinha dito, eles podem ser tanto lítico quanto lisogênico. O que vai mudar? Vamos lá. No ciclo lítico, o que vai acontecer? A primeira coisa que a gente tem é o vírus reconhecendo a célula a partir das suas proteínas de associação. E nesse momento, o capsídeo ele começa a se desmontar. É como se essas proteínas começassem a se desmontar para permitir o quê? A passagem desse material genético que está aqui dentro para dentro dessa célula hospedeira. Tranquilo? Então esse capsídeo ele pode funcionar até como uma agulha mesmo, se você pensar no mecanismo da agulha, essas proteínas elas formam como se fossem agulhas que perfuram essa célula e como se fossem canudinhos ou que permitissem essa passagem desse material genético para dentro da célula hospedeira. Uma vez que esse material genético ele chega na célula hospedeira, lembrando lá dos tipos de material genético, se ele for um DNA, se ele for um RNA positivo ou negativo, dependendo, mas todos eles precisam ser transformados ou em RNA mensageiro ou precisam ser incorporados ao material genético da célula. Então imaginem que esse material genético ele é lançado para dentro da célula, é lido como RNA mensageiro, tá? Não vai ser incorporado no DNA, simplesmente ele vai ser lido como RNA mensageiro e começa a produzir as proteínas virais. Essas proteínas virais, elas começam a se associar, formar capsídeo, formar essas estruturas e dentro delas vai ter novos materiais genéticos. Então, o que vai acontecer no ciclo lítico? Primeiro, a penetração e a adsorção, que é a conexão entre o vírus e célula hospedeira. Depois, esse material genético entra na célula e começa a estimular a célula a produzir proteínas virais e a produzir proteínas para a formação de capsídeo. Depois desse processo, a gente já tem a formação de novos vírus e novos virions, ou seja, novos vírus e novas proteínas virais. Essa célula começa a se encher tanto dessas proteínas e desses vírus novos que em algum momento ocorre o processo de explosão dessa célula. Essa célula é destruída, ocorre lise celular. E aí é extravasado para o meio externo essas proteínas e esses vírus, que podem agora chegar e alcançar novas células desse mesmo tecido e recomeçar todo esse processo. Tranquilo? Então, no ciclo lítico, a característica marcante é que no ciclo lítico você sempre tem a destruição da célula hospedeira. Essa célula ela sempre vai sofrer o processo de lise. No ciclo lisogênico, isso já vai ser um pouco diferente. O que vai acontecer? Eu posso ter a penetração por esse vírus, a liberação do material genético, mas o que vai acontecer é que esse material genético ele vai ser incorporado ao material genético da célula. Ele não simplesmente vai estimular a produção de proteína, entende? Ele vai ser incorporado, ele vai fazer parte do material genético celular. E aí o que vai acontecer? Agora, quando eu tenho o material genético da célula hospedeira misturado ao material genético viral, no processo de replicação celular, no processo de mitose, as células filhas todas vão apresentar material genético misturado. O que vai acontecer? No ciclo lisogênico, a gente não tem rompimento de célula necessariamente.
a célula continua trabalhando. Ela nem sabe, na realidade, que ela foi infectada. Ela continua ali produzindo suas próprias proteínas, fazendo respiração, fazendo seus processos de divisão celular. Nesse momento, a gente diz que essa doença, ou esse vírus, ele está de uma forma latente. Você não tem o aparecimento, por exemplo, de sintomas dessa doença. E aí a célula vai se multiplicando, vai se dividindo, esse material genético viral vai sendo passado à frente e em algum momento você vê que todo esse tecido ele está contaminado, todas as células já estão contaminadas. Esse ciclo lisogênico ele não dura eternamente, ele pode ficar latente, dependendo da reação imunológica da pessoa, mas em algum momento esse ciclo lisogênico pode se transformar num ciclo lítico. Então aquela célula que estava ali com material genético incorporado, em algum momento, pode estimular a produção viral e ter esse rompimento celular. Então, ciclo lítico sempre vai ocorrer rompimento celular. Ciclo lisogênico nem sempre isso acontece, porque a célula consegue manter suas atividades vitais sem muita interrupção a partir desse comando do vírus. Tranquilo? Agora a gente vai ver como tudo isso acontece, a replicação viral, como isso está relacionado ao aparecimento de algumas doenças. E aí, se a gente está falando, por exemplo, sobre o ES, sobre o Enem, o que vai cair geralmente nessas provas? Eles podem questionar para você sobre o tipo de DNA ou RNA, tipo de ácido nucleico que esses vírus apresentam. Então, a primeira questão que a gente vai fazer daqui a pouco é uma questão, acho que se não me engano, do Enem, que fala exatamente sobre o vírus da gripe e como ele se comporta dentro da célula hospedeira. E você pode ter algumas questões também da UERJ, do Enem, falando sobre uma contextualização social dessa doença. Então, por exemplo, cobrando sobre dengue, sobre febre amarela, doenças que são causadas por alguns vírus, e aí geralmente vai estar relacionado a formas que a gente tem para resolver esse problema. Então, como que a gente pode erradicar essas doenças? Combate ao vetor, vacinação. Então, a gente vai entrar agora para uma última parte da aula, que é sobre as patologias que são geradas a partir de uma infecção viral. Essas doenças que eu vou colocar aqui são as doenças que mais caem na prova. Obviamente que existem um número muito maior de doenças que são causadas por vírus, onde vocês podem ver esse quadro. Eu vou mandar uma lista para vocês de teoria. Nessa lista tem um quadro com todas as doenças causadas por vírus, seus agentes etiológicos, os mecanismos de prevenção e de transmissão. É muito importante que você consiga dar uma olhadinha nesse quadro, ver essas doenças, porque no Enem e na UERJ eles gostam de cobrar sobre doenças virais. Isso é um tema recorrente nas provas, beleza? Então vamos lá. A primeira doença que eu queria falar é sobre a gripe. Então, a gripe é uma das doenças mais antigas, como eu falei no início do vídeo. A gente tem documentação histórica que comprova a presença de gripes já nas civilizações antigas. E uma característica que permite essa manutenção dessa doença durante tanto tempo é a alta mutabilidade. Então, esse vírus ele tem uma capacidade muito grande de mutação, de se transformar ao longo do tempo. É um vírus que apresenta um RNA de carga negativa, então RNA de fita simples, ou seja, esse RNA ele não é lido diretamente como RNA mensageiro, ele vai ter que ser transformado em RNA positivo e aí sim esse RNA pode ser lido como RNA mensageiro para a produção de proteínas virais, tranquilo? Segunda característica importante desse vírus, que é o influenza, né, que é o agente etiológico da gripe, é que ele apresenta uma camada, que é aquela camada de proteção extra, que é o envelope, ele é um vírus envelopado. Então, isso também permite com que ele fique mais tempo no nosso organismo sem ser detectado pelas nossas células de defesa. Esse envelope, lembrando, ele é formado a partir da membrana plasmática proveniente das células hospedeiras que esse vírus infecta. Bom, a gente sabe que o vírus ele tem especificidade, ele tem o tropismo, ou seja, ele vai apresentar lá ao redor, no seu exterior, proteínas de associação, glicoproteínas, que são capazes de reconhecer células específicas. No caso do vírus da influenza, ele vai ter um tropismo pelas células do trato respiratório. Então, as células do pulmão, ao redor dela, vão existir glicoproteínas, proteínas receptoras, que vão permitir essa associação entre vírus e célula. Então, esse vírus, ele vai estar localizado
no seu sistema respiratório, lá no seu trato respiratório, nos seus alvéolos, no pulmão. Não vai estar, por exemplo, uma célula muscular. Assim que fica claro. Existe uma especificidade desse vírus. Beleza. Agora, qual é a forma de transmissão desse vírus? Ele vai ser transmitido a partir das gotículas de água, o aerossol que a gente chama. É aquilo que a gente solta quando a gente espirra, quando a gente tosse. E eu não sei se você sabe, o espirro ele pode alcançar em torno de 150 quilômetros. Então, assim, a distância que essas gotículas podem percorrer é muito grande. E isso vai garantir, então, uma alta transmissibilidade desse vírus. A gente está falando de um vírus que é altamente contagioso. No entanto, ele não tem o aparecimento de sintomas tão graves, tão deletérios. Óbvio que a gente está falando aqui num caso de indivíduos que apresentam um sistema imunológico estável, que apresentam células de defesa e conseguem responder a essa infecção. Se a gente começa a falar sobre grupos de risco, são os idosos, gestantes, crianças, a gente já está falando de um grupo, uma parcela da sociedade que não apresenta o seu sistema imunológico em total funcionamento. Existe um comprometimento. E também existe um outro grupo de risco que eu acabei não falando, que são os imunodeprimidos. Então são as pessoas que apresentam algum tipo de doença autoimune, AIDS, poderia ser, lúpus, pessoas que já apresentam um comprometimento dessa resposta imunológica. Então a transmissão ela acontece de uma forma muito fácil, porque é a partir desse contato, pode ser também a partir do contato com objetos contaminados, tá? E dependendo do vírus, aí isso vai depender de que material ele consegue resistir durante mais tempo. E prevenção. A gente tem um mecanismo de prevenção dessa doença que é a vacinação. Então, já existem vacinas que imunizam os indivíduos contra esse tipo de vírus. Aí qual é a questão que surge? Por que todo ano existe uma campanha de vacinação? Bom, lá no começo a gente falou que esse vírus ele sofre muitas mutações. Ele é um vírus que tem uma alta taxa de mutação. E isso vai caracterizar, então, que todo ano eu tenho um subtipo novo que vai aparecendo. E a presença desses novos subtipos fazem com que eles não sejam detectados pelo nosso sistema imunológico. A gente, então, pode apresentar, por exemplo, anticorpo contra um subtipo A, mas no ano seguinte surge um subtipo B, e esse subtipo B ele não vai ser reconhecido pelo nosso sistema imunológico, que não apresenta anticorpos para combater esse subtipo. Então é por isso que é necessário que todo ano você tenha uma nova campanha de vacinação. A gente tem 3 subtipos mais famosos da influenza, que é a influenza A, a influenza B e a influenza C. A influenza A ela pode infectar qualquer tipo de animal, então pode ser o ser humano, pode ser suíno, aves, e os subtipos B e C eles vão parasitar especificamente o ser humano. Qual é a relação então qual é um problema que vai surgindo assim ao longo do tempo, conforme a gente vai se tornando mais globalizado, essas viroses, essas zoonoses, ou seja, se a gente está falando que o subtipo A consegue infectar tanto o ser humano quanto outras espécies de animais, conforme a gente começa a aumentar o nosso contato com esses animais, a gente também aumenta o nosso contato com esses vírus. E aí é assim que surgem essas gripes que geram grandes epidemias ou grandes pandemias. Isso vai estar diretamente relacionado com a alimentação e a forma de produção desses animais. Então, por exemplo, se a gente está falando sobre gripe aviária, isso vai estar relacionado à forma de produção daquelas indústrias e no contato que a gente tem. Se a gente está falando de um mundo globalizado, por mais que esse vírus surja, por exemplo, na Tailândia, surja na China, surja nos Estados Unidos, esse fluxo migratório, tanto de pessoas quanto do alimento mesmo, ele é muito grande. E aí você permite essa troca genética. É por isso que os vírus o tempo inteiro também estão se modificando e se transformando em novas. A gente tem a formação de novas doenças.
Porque quando esses vírus fazem esse salto de uma espécie para outra, eles carregam esse material genético dessas espécies diferentes. E aí eles trazem essa possibilidade do surgimento de doenças que ainda não foram detectadas. A gente não tem anticorpos suficientes para combater esse tipo de doença. Aí existe uma teoria aí que então todo mundo tem que estar em contato com o vírus para ser imunizado. Isso é uma grande falácia e uma grande burrice, porque nem todas as pessoas elas estão prontas para entrar em contato com esse vírus, certo? Como eu falei, existem grupos de risco, grupos de pessoas que apresentam uma imunidade comprometida e grupos de vulneráveis socialmente que não têm acesso a medicamento, não têm acesso à saúde, hospitais, a um tratamento, e aí você pode colocar em risco a vida de muitas pessoas e não necessariamente imunizar essas pessoas, tranquilo? Daí a gente vai para o Covid-19, o coronavírus, né? Na verdade, o coronavírus é um gênero, né, que já foi descoberto desde 1960. Já existiram vários subtipos, várias espécies desse gênero já surgiram, já foram capazes de infectar tanto o ser humano quanto outros animais. A gente está falando aqui de uma zoonose, ou seja, de uma doença que veio a partir de outras espécies de animais a não ser o ser humano, tranquilo? E o material genético desse vírus ele vai ser muito parecido com o vírus da gripe. Ele tem um tipo de RNA negativo, ele é envelopado, por isso que a gente fala que precisa lavar a mão com detergente, com álcool em gel, para destruir esse envelope que é gorduroso, formado de lipídio. E ele também tem um tropismo pelo trato respiratório. Então esse vírus ele vai direto para as células pulmonares, para penetrar nessas células e injetar o seu material genético. Quais são as formas de transmissão? Muito parecida também com a da gripe. Você tem a transmissão a partir dessas gotículas de aerossol que são liberadas a partir do espirro, a partir da tosse ou a partir do toque em objetos contaminados. A gente já sabe que, por exemplo, plástico e aço são materiais que permitem essa resistência maior desse vírus. Outros materiais, esse vírus não consegue resistir durante muito tempo e acaba morrendo. O que a gente pode falar sobre a resposta imunológica gerada a partir desse vírus? A gente está falando de um vírus que é novo e por isso a gente não tem uma imunidade, não apresenta anticorpos dentro do nosso organismo para combatê-lo. Quando a gente tem contato com esse vírus, vamos falar de uma pessoa que tem uma imunidade ok, né? Quando essa pessoa tem um contato com esse vírus, esse sistema imunológico ele vai começar a combater, na realidade, esse agente infeccioso, que é um agente estranho, mandando, então, células de defesa para destruírem esse vírus. O que acontece? Se a gente está falando de um processo de estresse, né, que é um processo onde você está estressando aquele organismo, quando ele está sendo infectado, a gente tem algumas possibilidades de defesa, que são a apoptose e necrose. A apoptose é aquela morte programada. Então, o que vai acontecer? No momento em que você é infectado pelo vírus do coronavírus, as suas células entendem que você precisa ser defendido. E aí, elas mandam os linfócitos T, mandam os neutrófilos, que são aquelas células de defesa responsáveis por neutralizar os agentes infecciosos. E também, então, eles estão lá combatendo esse vírus, esses agentes, e ao mesmo tempo, eles começam a estimular um processo de apoptose, que é essa morte programada. Por quê? É como se fossem assim, as células elas começam a ser infectadas. Antes que essas células comecem a se dividir, a replicar e passar esse material genético viral para outras, o que elas fazem? Elas se matam. Então, essa é uma estratégia de defesa do nosso corpo. Essas células começam a se matar e esse processo de morte, que é chamado de apoptose, evita o extravasamento dessa célula e a contaminação das células vizinhas. Qual é o problema disso? A gente está falando de células pulmonares, do trato respiratório. Então, se eu estou tendo um processo de combate ao vírus e ao mesmo tempo as minhas próprias células estão se matando, começa um comprometimento desse meu sistema respiratório. Por isso que os sintomas, né, eles geralmente são falta de ar e você vai ter uma dificuldade na sua frequência respiratória porque esse momento é um momento de desequilíbrio. Se a gente está falando de uma pessoa
que apresenta uma resposta imunológica ok, esse momento ele vai ser rápido, de 3 dias mais ou menos. É um momento onde a pessoa vai ficar um pouco mais debilitada, vai ficar com febre. Lembrando que febre é um sinal, não é um sintoma. A febre é um sinal de que o seu corpo está em desequilíbrio, está superaquecendo. Você pode sentir dor de cabeça, você vai sentir um cansaço, uma dificuldade respiratória, mas logo em seguida, depois que o seu corpo consegue neutralizar esses agentes infecciosos, seus linfócitos B começam a produzir anticorpos, você começa a gerar uma imunidade e as suas células começam a ser restituídas, o seu tecido respiratório começa a ser reconstruído, esses sintomas começam a ficar um pouco mais abrandados, né? Você vai começar a sentir uma melhora e logo em seguida você tem, então, você já está imunizado contra esse vírus. Se a gente está falando de uma pessoa que tem um comprometimento do sistema imunológico, essa segunda fase não acontece. Então, começa o agravamento desses sintomas cada vez mais, uma dificuldade, então, de respiratória ainda maior, que promove essas falta de ar, essa asma, essa frequência respiratória mais acelerada. Então, se a gente está falando desses grupos de risco, isso pode levar à morte, como é o caso que a gente está vendo aí ao redor do mundo. É um assunto complicado da gente falar, mas a gente precisa entender esse funcionamento, até para a gente entender os mecanismos de prevenção. Então, um dos pontos de prevenção é o isolamento social, além dessa higienização. Por quê? Levando em consideração sempre que existe uma parcela da sociedade que não vai estar pronta para entrar em contato com esse vírus. Além disso, o isolamento social ele tem uma grande importância no funcionamento das estruturas da nossa sociedade. A gente, pelo menos o Brasil, nosso país, ele não tem uma saúde pública preparada para dar conta de tanta gente doente ao mesmo tempo. Então, o isolamento social ele é uma medida preventiva não somente de prevenção para você não ser infectado, mas é uma prevenção para que essa doença, essa epidemia, não vire uma pandemia como virou. Então, se esse isolamento ele tivesse acontecido no começo, talvez ele não teria uma proporção tão grande. Então, o isolamento social ele tem o objetivo de controle, na realidade, dessa disseminação do vírus, para que as estruturas, para que o funcionamento da sociedade social dê conta de todos esses percalços que a gente vai ter. Então, a gente sabe que na saúde pública a gente não tem leite suficiente para todo mundo. Imagina se a gente não tem o isolamento, todo mundo é infectado, ok, todo mundo vai apresentar uma imunização, né? Alguma parte vai ser imunizada. Mas nem todo mundo vai ter acesso ao hospital, nem todo mundo vai ter acesso ao medicamento, nem todo mundo tem a possibilidade do repouso. E aí a gente não pode garantir que todos tenham, a gente ainda não garantiu que todos tenham o mesmo direito. E por isso não dá para colocar todo mundo na rua e esperar que todos sejam imunizados, que isso pode não acontecer, como está acontecendo, e uma parte dessa população chegar ao óbito, beleza? No material de vocês eu coloquei algumas reportagens sobre o coronavírus, alguns artigos que já foram liberados e uns vídeos mostrando como que esse vírus ele se adere à célula. Muito legalzinho essas animações para a gente ter ideia de como que acontece essa recepção e essa resposta do sistema imunológico. Uma outra doença que geralmente cai em prova é a AIDS. O que a gente tem que saber sobre a AIDS? A AIDS é provocada pelo vírus HIV. Então, a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. O que eu quero dizer com isso? Então, esse vírus ele tem um papel importante na depressão imunológica. Por quê? Porque ele é um retrovírus, certo? Então, lembra lá no meio da nossa aula, ele transforma esse RNA em DNA e incorpora ao material genético da célula. E ele tem um tropismo, uma especificidade pelos linfócitos TCD4. Os linfócitos TCD4 são aqueles linfócitos killer, que são responsáveis por matar e por os agentes infecciosos e nos defender. Se a gente tem uma infecção desse HIV nesses linfócitos, a gente suprime a nossa resposta imunológica. E aí a gente garante que outras doenças oportunistas, como por exemplo a gripe, pneumonia,
possam afetar e possam ser fatais para aquele indivíduo. O tratamento, então, dessa doença está geralmente relacionado à inibição dessa transcriptase. Porque se o vírus ele não consegue transformar o seu RNA em DNA e incorporar a célula, a gente não tem replicação viral, consegue manter esse vírus latente, é o que a gente fala. Não necessariamente você ser portador do vírus HIV quer dizer que você tenha AIDS. Então, uma forma de prevenção, uma forma de você evitar seria o quê? O uso de preservativos masculinos e femininos e a realização dos testes diagnósticos. Os testes eles são realizados pelos postos de saúde, eles duram em torno, no máximo, de 15 minutos, são testes rápidos. E qual a importância da realização desses testes? Uma vez que você tem uma relação sexual onde você não utilizou o preservativo e você tem a capacidade, e você vai no mesmo dia ou no dia seguinte, faz esse teste e você consegue detectar se você tem algum tipo, uma carga viral pequena desse vírus ainda, você pode tomar um coquetel, tomar uma série de medicamentos que vão controlar essa carga viral e vão impedir que essa carga viral aumente. Você mantendo essa carga viral estabilizada, baixa e esse vírus latente, você não tem o aparecimento dos sintomas da AIDS. Você vai ser portador do vírus, certo? Mas você não vai contrair essa doença, não vai apresentar esses sintomas. Óbvio que você vai, ao longo da sua vida, vai precisar ter um cuidado. Tá sempre cuidando do seu sistema imunológico, tendo uma boa alimentação, evitando o estresse, tomando um medicamento, mas você não vai ter essa debilitação do seu sistema imunológico, porque esses vírus vão ficar armazenados e de forma latente. Por isso é tão importante a realização desses testes. A gente geralmente fala que se o sexo em geral fosse retirado desse lugar de tabu, a saúde pública ela poderia ter uma atuação mais importante dentro da nossa sociedade. Se a gente pudesse falar sobre sexo, falar sobre essas doenças, isso seria uma coisa que não traria tanto desconforto. E aí você não teria vergonha, por exemplo, de num posto fazer esse teste e evitaria, a gente teria menos pessoas doentes na nossa sociedade. Outras duas doenças que eu quero falar para vocês são, na verdade duas não, mas são as doenças que fazem parte da família Faviviri, que são os arbovírus. Esses arbovírus eles compreendem dengue, febre amarela, zika e chikungunya. O que a gente precisa falar sobre esse grupo de doenças? Essas doenças todas vão ser transmitidas por vetores, que são os artrópodes, são os mosquitos. Então a gente tem a dengue, zika e chikungunya sendo transmitidas pelo Aedes aegypti, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é essas doenças são transmitidas por vetores. São transmitidas por mosquitos fêmeas dessa espécie Aedes aegypti e apresentam sintomas muito parecidos, dengue, zika e chikungunya. Quais são os sintomas parecidos? Eu tenho então febre, eu posso ter dor de cabeça. Se eu estou falando da zika, eu começo a ter um pouco mais de dor nas articulações. Chikungunya também é caracterizado por essa dor na articulação, também o aparecimento, por exemplo, de manchas vermelhas. E a especificidade da dengue, a gente está falando que ela pode ter então dois quadros clínicos. Ela pode ter um quadro que ele vai ser mais simples, mais brando. Esse vírus ele tem um tropismo pelas plaquetas, então ele começa a afetar o processo de coagulação sanguínea. Isso aí a gente está falando de novo do grupo de risco. Esse quadro ele pode se agravar e aí a gente pode ter o aparecimento de uma dengue hemorrágica, onde a pessoa não consegue controlar essa hemorragia interna. Então, esse grupo de doenças ele é recorrente, geralmente volta nas provas. É interessante você então saber qual é o mecanismo de prevenção da dengue, da chikungunya e da zika. Eu vou falar febre amarela daqui a pouquinho. Quais são os mecanismos de prevenção? Primeiro, se a gente está falando que eles são transmitidos por vetores, a primeira coisa vai ser combate ao vetor. Tá? Por mais que eu, como ecóloga, não ache isso interessante, mas na prova a principal forma de prevenção é combate ao vetor. Segundo, o uso de repelente para você não ter contato com esse mosquito infectado. Por que eu deixei para falar de febre amarela no final? Porque a febre amarela vai ter uma característica importante, que ela vai apresentar dois ciclos. A gente tem então um ciclo urbano e a gente tem um ciclo silvestre. O ciclo urbano ele vai ser
transmitido pelo Aedes aegypti, e o silvestre pelos albopictus, que é uma outra espécie de mosquito. Todos são transmitidos por fêmeas infectadas, tranquilo? E uma outra característica é que nós somos hospedeiros, mas existe um reservatório, que são os macacos. Então, por isso que em algum momento a galera começou a querer matar todos os macacos. Mas a gente tem que entender, eles não são os transmissores, eles apenas são reservatórios. E na realidade eles servem de muita ajuda para a gente analisar como esse vírus está circulando no meio ambiente. Eles são chamados de sentinelas. Quando a gente começa a analisar a população de macacos, a gente consegue perceber em que momento esse vírus pode estar chegando até aqui. Já se sabe que esse vírus ele tem um ciclo de 10 em 10 anos. Então, se a gente consegue ter uma visão holística e analisar vetor de transmissão, que são os mosquitos, reservatórios, que são os macacos, e hospedeiros, que é o homem, e a gente faz esse controle das três populações, a gente consegue evitar o surgimento dessas epidemias e aí consegue preparar os nossos hospitais, nosso sistema público de saúde. A gente consegue preparar o nosso sistema público de saúde para receber essas pessoas que podem estar sendo infectadas e evitar essa disseminação. Tranquilo? Uma outra questão que eu queria comentar com vocês é que o surgimento e o aparecimento dessas viroses vai estar diretamente relacionado a algumas alterações ambientais. Então, eu vou mandar para vocês também um outro artigo que fala sobre isso, sobre a relação entre a alteração dos ambientes naturais. A gente começa a ter, nesses últimos anos, um processo de extinção em massa de algumas espécies, principalmente de anfíbios. E a gente sabe que os anfíbios são os principais predadores dos mosquitos. Então, se a gente começa a ter uma diminuição da população desse nível trófico, desses predadores, a população de mosquito tende a aumentar. Junto com isso, a gente tem a população urbana cada vez adentrando mais a espaços que antes eram espaços rurais ou espaços naturais. Então, a gente começa a ter um maior contato com outras espécies, possibilitando esses saltos de vírus entre espécies, possibilitando também o surgimento desses novos subtipos. A dengue, ela teve uma grande epidemia aqui no Brasil no ano de 2000, foi erradicada, e aí você tem, nos anos subsequentes, o surgimento de novos subtipos, que é esse processo mutacional que os vírus estão sofrendo. Então, cabe a gente pensar nos nossos hábitos de consumo, cabe a gente pensar na nossa relação com o meio ambiente, relação com a natureza, como que a degradação desses espaços naturais, a degradação do meio ambiente, na realidade volta pra gente com o aparecimento dessas zoonoses, dessas viroses. Em algum momento a gente precisa entender que cuidar do meio ambiente não é cuidar só do meio ambiente, mas é cuidar da nossa saúde, é cuidar da saúde global, saúde humana. A gente fala que existe um termo que a gente fala muito que é One Health, que é saúde única. Não existe saúde humana, saúde ambiental e saúde animal. É tudo interligado. Se todos esses grupos eles estão saudáveis, a gente tem um funcionamento saudável do todo, da Terra, do planeta, do ecossistema. Agora, se algum desses grupos está em desequilíbrio, naturalmente esse desequilíbrio vai ser percebido pelas outras populações. Tranquilo? Eu acho que é isso, galera. Eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo para falar com vocês, mas a gente pode, a partir da live, tirar as dúvidas que podem ter ficado sobre vírus. Se vocês quiserem me mandar uma mensagem por WhatsApp, podem me mandar, a gente pode ter uma conversa mais aprofundada sobre isso. Eu vou mandar esses materiais, o slide, como material de estudo para auxiliar. Eu sei que acaba ficando talvez um pouco corrido. Uma outra doença que eu acho que a gente tem que olhar e prestar atenção é o sarampo. A gente está aí com uma epidemia nova do sarampo. A gente já tinha erradicado aqui no Brasil essa doença, mas isso vai ter uma relação direta com o movimento antivacina. Então, assim, a gente está falando de fatores sociais que estão influenciando a saúde. Não tem como a gente não pensar na nossa sociedade como um todo. Então, o surgimento desses movimentos anti-vacina diminuíram a adesão à vacinação, que era a principal forma de prevenção contra o sarampo. E aí, acho que, se não me engano, no finalzinho de março, no começo de março, a gente estava lá com a campanha a favor da vacinação contra o sarampo,
E aí a gente teve o surgimento dessa pandemia e o isolamento. Então, é interessante a gente saber que a gente não está enfrentando só o coronavírus, a gente está enfrentando outros vírus, outros fatores sociais que podem estar alterando o equilíbrio da nossa sociedade. E é preciso que a gente tenha em mente isso, a importância da vacinação, não como uma responsabilidade individual. Então, eu posso dizer, eu não gosto de vacina, não quero tomar vacina, mas eu vivo numa sociedade. Eu tenho uma responsabilidade coletiva e social com as outras pessoas. Pode ser que eu não tome vacina e se eu pegar o sarampo, eu posso ir no hospital e fique bem. Mas pode ser que eu também seja um reservatório para a infecção e transmissão de outras pessoas que não terão acesso ao medicamento, que não terão acesso aos hospitais e podem morrer. Outras crianças, as crianças são os grupos de risco que estão mais vulneráveis, né? Então é preciso a gente lembrar dessa questão da nossa responsabilidade coletiva. Vivemos em sociedade. Galera, é isso. Eu espero que vocês estejam bem, tá? E espero que essa aula tenha ajudado vocês de alguma forma. Daqui a pouco a gente se vê na nossa live, tá bom? Um beijinho pra vocês.